Muito bem-vindos ao episódio 2 do Intermidas Cast. É um espaço dedicado a você que precisa de informações, todos nós precisamos, consumidores, informações nas áreas jurídica, financeira e contábil. No episódio anterior, a gente falou sobre dívidas e soluções. Você que estava endividado aí, ou está endividado, procurando ajuda, recebeu todas as informações e agora a gente já vai para um próximo passo, que é desvendando os contratos bancários. Esse é o tema do episódio 2 dessa primeira temporada do Intermidas Cast, recebendo aqui hoje com a gente o Dr. Marcelo de Luca. Muito obrigada por ter vindo novamente aqui no Intermidas Cast. Eu que agradeço, Dani, agradeço mais uma vez o convite da Intermidas, Dr. João Paulo. É um prazer. Dr. Marcelo de Luca, que é especialista em direito bancário, direito empresarial, direito do consumidor, e vai estar sempre por aqui também, passando informações bastante interessantes para a gente. E hoje aqui, o Dr. João Paulo Nardacchione, que é um dos sócios, né, da empresa da Intermidas Assessoria, também atuante na área empresarial, mas na parte aí da negociação também, Dr. João Paulo. E junto com o Anderson, né, que já participou do episódio 1, e hoje vamos falar, então, tudo sobre contratos bancários. Vamos abrir a caixa preta dos contratos bancários, é isso? Vamos, Dani. Tem caixa preta? Tem coisa escondida? Bastante, viu? Pena que elas não são reveladas nunca. E o Intermidas Cast vai revelar tudo isso? Com certeza. Vamos lá. Doutor João Paulo, para começar, então, antes que a gente chegue no problema do contrato já assinado, e mesmo assim é possível reverter alguma coisa ali, mas antes é preciso prevenir, né? O que eu tenho que fazer antes de assinar um contrato bancário? Pois é, Dani, antes de assinar o contrato com um banco, é preciso analisar todo o conteúdo, né, na verdade. O que acontece? A pessoa que se vê nessa situação de ter que buscar uma ajuda no banco, ela não está num momento, né, de sangue frio ali, de analisar o contrato da forma que é necessária, né? Então, às vezes você vai na emoção. Vai na emoção, exatamente, né? As contas vêm chegando, né? Estão vencendo. Então, a análise é recomendado que seja feito por alguém especializado, né? Que ele leve para alguém que tem essa condição, né? Por isso que é tão importante essa assessoria, desde o início, para analisar o contrato, analisar a condição do empresário, né? Se é realmente cabível um ou outro tipo, né, de negociação, enfim. Então, para evitar um problema maior lá depois. Para evitar que cresça o problema, exatamente. Doutor Marcelo, o que é preciso observar num contrato bancário? Juros? Porque tem muita gente que olha lá, o gerente promete não, o gerente vai dizer para você, tantas vezes, 20 vezes de R$ 1.800, acaba no meu bolso, ok, vou assinar. Mas não é por aí, tem que ver a taxa de juros que está embutida, tem um monte de números por trás disso. Sim, né? Na realidade, o que nós vemos hoje, né, o que já existe no direito, é o chamado contrato de adesão, né? Ou seja, o consumidor ele adere ao contrato como um todo, né? Então aí pode surgir a dúvida, né? Mas eu não posso alterar uma cláusula de contrato bancário. Mas não é bem assim. A questão como você bem falou aí, da taxa de juros, né? Que aí a assessoria ela pode ver se essa taxa de juros está dentro de uma taxa razoável de mercado, né? Principalmente hoje em dia que temos aí a figura da portabilidade de contratos, né? Sim. Então aí a assessoria tem toda essa condição de ver o que é melhor para o consumidor e para o empresário. Está girando hoje em torno de quanto uma taxa para um contrato de banco? Depende do tipo do contrato? Depende do tipo da operação. A garantia, né, que o banco vai ter disso? Sim, você pegando para a pessoa, tem taxas por exemplo, crédito rotativo, que é o cheque especial, né? Tem taxas que giram, a taxa média hoje ela deve estar em torno de uns 12,5% ao mês, né? E a conta garantida, que é aquela que você oferece de garantia ou recebíveis ou um próprio bem, essa taxa ela tende a cair para a mesma operação, é uma operação de crédito, mas ela tende a cair significativamente, né? Então, por isso que é importante a assessoria nesse ponto aí. Que situações vocês pegam lá no escritório? Olha, são variadas, né? Porque é importante a pessoa saber que não é só no momento que o contrato está vigente, que ela precisa, né, de uma assessoria. De repente, até ela já terminou de pagar, né, o contrato,
porém ela, através da assessoria, ela descobre que foi feita uma cobrança a maior, né? Nesse caso, ela pode, né, criar um crédito, né, reaver essa cobrança que foi feita a maior. Mesmo que já tenha terminado. Mesmo que já tenha. Depois de quanto tempo? Então, depende do contrato, né, doutor? Mas geralmente aí uns 5 anos. É retroativo, então. Isso. Eu posso resgatar uma coisa que eu paguei lá que eu achei alto demais e buscar ser ressarcida. Exatamente. Com correções, né, necessárias, correção, juros, enfim. E geralmente quem chega lá no escritório de vocês, lá no Intermidas, muitas vezes vocês já pegam situações ali de cobrança abusiva e juros. Sim, sim. A maioria. A maioria o contrato está vigente. Tá. Né? É mais comum, né? Porque Sim, ninguém vai lá atrás voltar no passado. Exato, ele não consegue, né? Ele não consegue pagar uma parcela, 2, aí ele já começa, né, a dar aquele desespero. Mas aí é a hora que ele começa a procurar ajuda profissional para resolver, né? Tá. Depois que pagou, né? Geralmente ele dá por satisfeito e Sim, segue a vida. ainda bem que consegui, por mais que tenha pago juros muitas vezes abusivos, né? Exato. Mas eles procuram, então, a tempo de ser revertido, que alguma coisa possa ser feita. Geralmente, sim. Doutor, o que a gente pode levantar de irregularidades, que olhando ali já tem alguma coisa errada no contrato? Fazer uma observação naquilo que você comentou sobre a questão de contratos, dívidas pagas, né? É interessante, tinha uma discussão na jurisprudência, STJ, né, e vários tribunais de justiça, mas essa questão foi pacificada. Agora tem uma súmula do STJ falando que é possível a revisão, inclusive, de contratos quitados, né? Sim, que antes não existia essa possibilidade. E a questão da prescrição, que é esse prazo para discussão, também tem uma discussão, né, na questão do direito sobre esse prazo, né? Tá. O que eu aconselho é o consumidor pedir todo o período, desde o início da movimentação bancária, né? Porque eu entendo que o banco ele tem que alegar a questão da prescrição, né? E se for alegado, o meu entendimento é que ela pode ser revista retroativamente os últimos 10 anos. Então, porque se aplica, no caso, aí a questão da questão do direito civil, que fala que não é uma prescrição nominal. Então, ela pode ser aplicada o prazo de 10 anos para rever. Tá. A questão específica de contratos, né? São inúmeros contratos, né? Mas o que a gente vê é que tem erros segmentados contrato por contrato. Então, por exemplo, nós falamos de crédito rural, falamos da questão de antecipação de recebíveis, que é aquele caso que o empresário ele tem duplicata em carteira e ele vai no banco procurar recursos e adianta sem recebimento. A questão do crédito rotativo, que é o cheque especial, né? E capital de giro, de uma maneira geral. Tá. O que a gente pode destacar? O que chega mais lá para vocês de necessidade de orientação e também de negociação? O que chega mais é contrato de financiamento, com certeza. Financiamento, de uma forma geral? É isso, de imóvel, de veículo. Imóvel, que é uma coisa até, né, muita gente às vezes perde emprego, fica com dificuldade de pagar, a prestação não é baixa, a prestação de um imóvel. É possível renegociar? Se eu já fiz, por mais que seja num banco, né, estatal, né, os mais conhecidos que a gente sabe que fazem o financiamento, é possível rever? É possível rever, né? A gente pede a documentação, né, faz a análise, faz o cálculo, né, em cima do que está contratado e do que foi cobrado, e chegamos num valor possível aí para negociar. E reduz? Reduz. Exemplos práticos. Gostamos aqui de exemplos práticos. Que de financiamento, por exemplo, de um imóvel, conseguiu cair a prestação? Sim, conseguiu cair quase metade assim, do valor da parcela. Não era uma parcela em atraso, é parcela comum. A gente hoje está falando de parcela em atraso. Não, de parcela em atraso. Em atraso da cobrança que vinha vindo de juros da parcela atrasada. Isso, sim. Exatamente. Agora, numa parcela comum, a pessoa não individual, ela pode rever depois que ela assinou o contrato lá no banco? Então, a questão assim, tem que ser analisada operação por operação, né? Porque a questão específica de contrato habitacional, né? Se o contrato ele é firmado, por exemplo, antes de 2008, ele não pode ser no sistema financeiro da habitação, porque tem dois tipos de sistemas, o sistema financeiro da habitação e o sistema financeiro imobiliário. Tá. Se ele é o SFH, que é o sistema financeiro da habitação,
não cabe capitalização de juros, que é o juros sobre juros, Tá. né? Tabela price, uma série de sistemas de amortização. Uma questão importantíssima nessa questão habitacional é que assim, o consumidor tem uma lenda que é uma lenda urbana que fala assim, eu não posso atrasar mais do que 3 parcelas. Tem, né? existe mesmo, e não é? Não já teve casos, isso depende da época da instituição financeira, Tá. da inadimplência. Então, por exemplo, se nós estamos vivendo uma época comum, que a inadimplência está controlada, aí o banco dá até uma flexibilização sobre esse prazo. Mas Quando nós não- estamos vivendo uma época de inadimplência muito alta, eu já vi casos que o banco fez o pedido de retomada em 1 mês, com uma parcela em atraso. Só uma. O contrato prevê, né, dessa forma também, né, do vencimento antecipado, mas E uma questão também importante, por isso que assim, tá com problema no financiamento, procura assessoria financeira. Por quê? Porque na realidade, antigamente existia um tipo de garantia que chamava hipoteca, Sim. que o imóvel era dado como hipoteca. Hoje mudou. Hoje é alienação fiduciária, então o imóvel já fica em nome do banco, alienado fiduciariamente, né? Tá. Então, quando há inadimplência, o banco faz uma notificação extrajudicial e já passa o nome Para o próprio banco, já está, é automático. É automático, né? E aí, quando a pessoa vai ver, ela já tem um oficial de justiça na porta dela pedindo para ela sair, Dizendo que a casa é do banco. dizendo que a casa foi vendida no leilão e já é de terceira. Nossa. Isso em quanto tempo? Pode acontecer rápido? É rápido. Então, atrasou ali 1 mês, já procura Não, já tem que procurar orientação, ajuda. Se eu não me engano, doutor, essa questão, essa notificação feita no cartório, se eu não me engano, em 90 dias eles têm para fazer, se eu não me engano. Que depois já retoma, né? Como o Vai doutor além, mencionou, a matrícula está no nome, né, do cliente, mas com alienação para o banco simplesmente notifica o cartório, o cliente está inadimplente, então a verba que foi retomado o imóvel para o banco, simplesmente sem a anuência do cliente, sem precisar de toda essa burocracia. Quer dizer, para o bem banco é rápido. fácil. Exato. O banco é fácil. Difícil para quem está do outro lado lá, ter que sair de casa sem nem imaginar, com 3, às vezes só parcelas atrasadas, né? Sem ter... E tem como renegociar, então, isso. Tem como negociar. Então, é procurar ajuda, procurar orientação e continuar pagando, mesmo que com a dificuldade, não deixar de pagar. Sim, quanto mais tempo passa, principalmente nessa questão do imóvel, pior né? Porque depois que o banco retoma, o nosso leque de possibilidades diminui. Tá. Exatamente. Então, fica a dica aí para não... Sim. É aquela palavra que a gente usou, enfrentar o problema. Procura ajuda, falou, não estou conseguindo pagar a prestação da minha casa, o que eu faço? Sim. Aí vai lá no Intermidas, primeiro passo, e aí vai receber essa faz o assessoria. possível, exatamente. Sim. Uma última observação com relação a essa questão de imobiliário, né? Assim, para deixar bem claro, eu não gosto de ficar nominando muito instituições, né? Tá. Mas tem uma situação que tem que ficar bem clara para o consumidor. Se o banco é privado, né, pega um exemplo, Santander, Bradesco, Itaú, né, o imóvel é consolidada a propriedade em favor do banco, né, nesse caso até pode haver uma negociação mesmo com a retomada, né, porque o banco é privado, passou por um patrimônio privado. Se for Caixa Econômica Federal, aí, que nem o doutor João Paulo falou, é praticamente impossível a retomada depois pelo consumidor. Por quê? Porque esse imóvel passa a integrar o patrimônio da União e ele só pode ser vendido com o leilão, o leilão extrajudicial no caso, né? Sim. Quer dizer, é complicado, difícil, é melhor agir antes e prevenir. Exato. Complicado. Outra questão também importante com relação a isso, acho que Tem muita coisa, muita informação. é que assim, a lei de alienação fiduciária de 97, ela é clara. Quando o imóvel é vendido no segundo leilão, a dívida tem que ser quitada. Então, o que nós vemos na prática é que assim, o imóvel ele é vendido no segundo leilão e o consumidor, ele continua, além de ele perder o imóvel, ele continua com o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, Serasa, SPC. Isso aí não pode acontecer, é abusivo. Porque já foi quitada uma dívida com o próprio imóvel que foi retomado. Ótimo, financiamento. Falamos que faz parte de muita gente precisa do financiamento do imóvel. Agora, carro também. Tem muito carro financiado na praça. Sim. Você falou 3 meses, a lenda dos 3 meses, né?
O que fazer? As pessoas às vezes perderam o emprego, têm um carro financiado, no caso dos carros, contrato. O que fazer é bastante similar, né? Deixou de, né, tá vendo que vai vencer a parcela ou venceu já a primeira, já começar a se planejar, né? Já sentar, ver os números, ver o que dá para ser feito, justamente porque nesse momento o credor ele está mais aberto a receber uma proposta, né? Tá. Porque ele ainda mais carro, né? Ele não tem interesse de retomar, né? Porque o carro tem valor de desvaloriza. mercado, sim. Exato, é mais difícil de vender, né? Então, por ser uma garantia um pouco mais difícil, assim, né? Do ponto de vista negocial, eles estão mais abertos a fazer uma negociação que seja mais benéfica para o cliente, né? Para o devedor. E é um processo rápido também de retomada do carro financiado? É rápido. É rápido. Também na mesma situação da casa? O carro fica em nome... Como é que... Também é alienação fiduciária. Fica em nome... Fica com alienação fiduciária em favor do banco, né? Então, por exemplo, a retomada é imediata. Questão do carro, do financiamento de veículo, né? É aquilo que eu comentei no primeiro episódio. Sem milagre, uma posição conservadora. Sem essa fórmula milagrosa, 1% ao mês, vamos reduzir parcela. Não é nada disso. Tirar juros sobre juros, não é nada disso. Questões práticas que acontecem em financiamento de veículo. Ele tem uma taxa, geralmente carro gira em torno aí de 3, né? 3,5%, 2%, né? % ao mês de juros. Né? Sim. Aí o banco ele põe uma cláusula no contrato e fala assim, taxa de inadimplência, 14%. Um exemplo prático que eu peguei. Isso é ilegal. Então, quando tem um atraso de parcela, eles não aplicam mais a parcela de 2%. Ou, às vezes, até aplica aquela parcela de 2%, 3%, mais a taxa de 14% de inadimplência, né? Mais correção monetária e multa. Isso é ilegal. E honorários, às vezes, que eles embutem das cobradoras das financeiras. Isso é ilegal. O que a posição do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, fala? Que a comissão de permanência, que é essa taxa de inadimplência, ela tem que ser limitada à taxa de normalidade, ou seja, a taxa de contrato, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e honorários advocatícios. Então, ele tem um contrato de 3,5% ao mês, em caso de atraso no pagamento, tem que ser aplicado os mesmos 3,5%. Isso aí dá para depurar. Tá. Outra questão importante, na questão do financiamento de veículo. Às vezes eu falo, mas se estiver errado, você me corrige. Não, mas vamos... A questão por exemplo, tem um contrato, tem um seguro com taxa fora da taxa de mercado. Por exemplo, o consumidor ele tem o direito de escolher a seguradora. Sim. E geralmente quando ele assina o contrato, tem bem da casada de seguro, que é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento, porque geralmente o seguro e tanto as tarifas que não são comprovadas a contraprestação, por exemplo, tem várias tarifas, elas são embutidas junto com o valor principal para ser financiado. Então isso aí faz aumentar demais o valor da prestação. E o valor da prestação. E a pessoa quando vai assinar um financiamento, é 24 vezes de, sei lá, o carro geralmente 48 talvez, de R$ 1.300. Beleza, cabe no bolso, mas não vai olhar o juro que está ali, né? É bom saber o juro que está embutido, porque as pessoas não perguntam, elas só veem se cabe no bolso. E isso é com tudo, não é só com o carro, é com a prestação da geladeira, né? E de tudo. Então, é saber se está muito fora do mercado hoje. A gente trabalha com juros aí de quantos % no mercado normal? Hoje nós estamos com 3,5%, 3%. Que seria por aí. Então, ficar atento, se for muito distante disso, evitar. 3 vezes a mais do que a taxa de mercado é ilegal. É ilegal. Nós não podemos ficar revendo taxa de juros, a taxa que está no contrato. Desde que ela não ultrapasse 3 vezes mais a taxa de mercado divulgada pelo Banco Central, que é a taxa média. Aí você consegue. É ilegal, aí sim. Consegue rever. Sim. E aquela história de, assinei o contrato, não posso voltar atrás, eu não consigo depois que eu assinei, é impossível. Não, é possível rever, por mais que você tenha assinado qualquer tipo de contrato. Exatamente. Dá para rever na justiça. Porque as pessoas têm medo disso. Mas eu assinei, e agora? Não dá para voltar atrás. E Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor justamente prevê, né, essa questão de cláusulas leoninas, né? Sim. Porque a gente tem que pensar assim, o consumidor está na parte do lado mais fraco. Sempre. Né, desse cabo de guerra. Então, a lei está aí para auxiliar ele nessa questão também, mesmo depois
Até porque ele é imposto isso a ele, né? Ele está precisando do dinheiro, ele está precisando do veículo, enfim. E você tem essa condição, você quer fazer assim ou não? Então, ele acaba fazendo por falta de opção. Sim. Né? Mas aí a lei está aí para ajudar ele nesse sentido, mesmo depois de assinar um contrato. Muito bom. Vamos falar de outra coisa prática também, dia a dia dos consumidores, que é o cartão de crédito. É difícil, hein? Sim. A gente vai fazendo parcela e tudo mais, aí vem aquela opção parcela mínima. Recentemente o governo também melhorou um pouquinho aí, porque eram juros altíssimos, né? Juros muito altos. Teve uma melhora, mas ainda é muito difícil, o juro muito alto ainda do cartão de crédito, né? O que fazer? Vocês recebem pessoas nessa situação? Recebemos. Acho que recentemente nós tivemos um caso que a dívida, assim, chegava a quase 150 mil reais. A dívida que estava sendo cobrada. Cobrada. Mas se você faz, depois de apurado o cálculo, né, você vê uma redução assim, expressiva, que, né, a gente até brinca lá no escritório que dá para comprar um carro popular com essa diferença. Olha só. Quer dizer, uma dívida de 150 mil era de quanto depois que apurado? Pode cair abaixo de 100 mil. Quer dizer, com essa diferença... Exatamente. Que a pessoa, se não vai buscar ajuda, acaba pagando tudo isso. Sim. Tá. Também, além do cartão de crédito, que se a gente não ficar atento, cheque especial também, um absurdo. Que cuidados tomar com o cheque especial? São as duas linhas de crédito mais caras do Brasil, né? Tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial. Porque são créditos que... É o crédito que o brasileiro gosta de usar, né? E o cheque especial, ele tem uma característica muito peculiar, que quando o cliente assina a proposta de abertura da conta, geralmente já vem uma taxa de juros, ele já assina concordando com uma taxa de juros do cheque especial, né? E geralmente esses contratos são com prazo de validade de 3 meses, né? E aí tem toda uma relação negocial durante anos, né? Sim. Se não tem contrato, o que tem que ser aplicado é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Tá. Excluindo capitalização de juros, né? Aí tem uma discussão se exclui ou se aplica a capitalização todo ano, ou seja, só capitaliza o juro sobre juro uma vez por ano, né? Isso aí dá para rever também, né? Porque às vezes a taxa que está no contrato também não é respeitada pelo banco. Na maioria das vezes não é respeitada, né? Então, pelo banco. Eles cobram uma taxa efetiva muito maior do que aquela taxa que está prevista. Sim. E tem muita gente que acaba usando o cheque especial como uma renda mensal, vamos dizer, e aí vira uma bola de neve. Sim. Tem casos práticos, assim, que o abuso é tão grande. Por exemplo, a pessoa ela está endividada, ela tem uma execução do banco contra ela, né? O que ela faz para não ter? Porque agora tem a penhora online, que eles falam que é o bloqueio online de conta. Né? Muito rápido, inclusive, de ser feito, né? O que o cliente faz para escapar disso? Ele começa a utilizar o limite do cheque especial por mês. Então, por exemplo, ele tem um limite de 20 mil, no caso de uma empresa. Ela trabalha dentro do limite para não ter nada bloqueado. Para poder utilizar, mas só que aí ele paga juros de inadimplência que são altíssimos, chega a 50%, 60% ao mês na prática, nesses juros. Tá. Então, são questões que podem ser revistas, essas daí são. Então, muito cuidado com o cartão de crédito e com o cheque especial. Se não conseguiu pagar um cartão de crédito lá, recomenda não entrar naquele pagamento mínimo, porque aí o juro vai aumentando ainda, né? Aí entra na bola de neve, né? Então, e é uma coisa que está no dia a dia nosso brasileiro. A gente não gosta de pagar à vista, mas a perder de vista. E é uma cultura do povo brasileiro essa, da dívida. Eu costumo brincar até, né? O cartão de crédito, ele é excelente se você paga dentro do vencimento. Do vencimento, se você paga o total no vencimento. A partir do momento que você começa a trabalhar com pagamento mínimo, automaticamente é o início da bola de neve, que nem o Dr. João falou. Né? Melhor honrar os compromissos ali. Tem muita gente hoje que joga um monte de despesa no cartão, eu vou ganhar milha, eu vou ganhar não sei o quê, e aí acaba se complicando. Exato. Porque cria aquela ilusão de que eu vou ter algum benefício com aquilo, mas aí sai do controle financeiro, que é o mais importante. Olha, eu costumo falar que assim, né, quando se trata de instituição financeira, não tem almoço grátis. Né? Nada de grátis. Para ninguém, exato. Quer dizer, é importante ficar muito atento a todo tipo de contrato bancário, porque tem cobrança abusiva. Por mais que esteja ali escrito juros, os bancos muitas vezes cobram além.
do que está escrito ali? Cobram além. Na maioria das vezes cobram além e não respeitam, né? Eu também falo, né? A minha ação vai mudar de nome, não é nem ação de revisão, é ação de cumprimento de contrato bancário. Então, por exemplo, eu entrei com a ação, ó, banco, gente, assinando um contrato, você tem que cumprir. Então, Que nem isso é feito de forma correta. Na maioria das vezes não. É feito essa cobrança ainda de uma forma consciente, né? Por parte do banco, quero dizer. Por exemplo, você vê ações que eles entram com a ação cobrando dessa forma abusiva, né? Então, assim, eles tanto têm ciência dessa situação que eu já vi casos que eles colocam até contato para você entrar na petição inicial, eles colocam um contato para você ligar para tentar negociar. Ou seja, eles já entram com a ação aberta a negociar, né? Porque sabem que se levar muito para frente, né, doutor, pode sair o tiro pela culatra, né? Entendi, que às vezes já entram, sabe, que eles oferecem lá o máximo, porque se ninguém souber o direito que tem, a pessoa aceita. Exato. E tudo bem. Se passar batido... Acaba pagando. Tem uma questão, até que eu coloquei no meu livro lá, que diz o seguinte, tem uma situação que um instituto chama spread bancário, que é o lucro, né, que o banco tem. Então, esse lucro, por exemplo, você pega o spread, a diferença da taxa de captação para a taxa de empréstimo. Então, por exemplo, o banco capta dinheiro no mercado, né, através de oferecimento de aplicações financeiras. Então, você vai lá e aplica o seu dinheiro não vou falar da poupança, que é de habitação, né? Mas você aplica num CDB, numa outra linha de crédito. Numa outra operação. Quando você faz essa aplicação, o banco vai te pagar X, por exemplo, ele te paga 1% ao mês. E ele vai pegar o teu dinheiro e vai emprestar e cobrar 10% ao mês. Então, essa diferença, esse lucro, chama spread. O que o banco fala? Muitos anos atrás, tinha uma ação que questionava esse spread bancário, falando que ele tinha que ser limitado a 20%. E isso aí teve várias discussões, enfim, hoje não se aplica, o spread não tem limitação do judiciário, né? Mas a defesa do banco, o que o banco fala? Que, na verdade, ele não tem tanto lucro assim, né? Que, na verdade, essa diferença se justifica por vários fatores. Ele tem um operacional para pagar, ele tem aluguéis de agências, tem várias questões para custear. E uma dessas questões, um desses pontos é inadimplência. Então, o que o banco... Justifica, né? A inadimplência é alta. A inadimplência é alta, então tem que cobrar uma taxa mais alta. O que a gente pode concluir disso tudo? Que enquanto existe alguém pagando juros altos no Brasil, o banco não tem prejuízo, porque a inadimplência ela está embutida no spread bancário. Então, o banco nunca ele vai ter prejuízo. Por quê? Porque tem gente pagando. Alguém todo mundo pagando. É como o seguro, nem todo mundo usa, mas todo mundo paga. O bom pagador, ele paga a inadimplência. A gente paga o preço da inadimplência. Você entendeu? Então, o banco não leva nenhuma desvantagem. Não tem prejuízo. Porque é o cliente que paga. Isso aí eu trato no meu livro numa questão, por isso que eu falo do dever de mitigar o prejuízo. Na época eu até quis pôr o prejuízo entre aspas, porque na verdade não tem, né? O banco nunca tem prejuízo. Nunca tem prejuízo. Só o cliente. Só o cliente. E como é que está a procura das empresas e pessoas? Tem aumentado? É um momento que a economia ainda não está patinando? A gente quer um crescimento da economia, mas está difícil vir. Quer dizer, nesse momento que a procura aumenta também. Sim, recentemente tem aumentado, sim, a procura, mas a gente vê que dá para aumentar ainda mais, né? Porque se você analisar, né, para pensar um pouco sobre essa situação, você pensa assim, quantas pessoas estão endividadas? Você pensa em muitas, mas quantas procuram a solução? Né? De repente, se você buscar na memória, você não lembra de ninguém até para citar, né? Não. Então, assim, as pessoas têm procurado, mas ainda assim tem uma oportunidade muito maior de crescimento nessa procura, com certeza. Porque tem a informação que está chegando. Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui, desvendando os contratos bancários, a gente conscientizar, né? Conscientizar as pessoas. Acho que é isso que está faltando também no mercado. Sim. Porque não é interessante, muitas vezes, para o sistema financeiro que essas informações venham à tona. Então, o consumidor precisa estar informado. Sim. É isso. E até penso que o próprio sistema financeiro, por isso que quando eu falo de mitigar o prejuízo,
O próprio sistema financeiro ele tem que absorver essa questão para solucionar o problema, porque para ele também não é salutar essa questão da inadimplência alta, né? Porque É muito pelo contrário, né? Se a pessoa está muito inadimplente, às vezes eles até oferecem uma renegociação interna que E aí joga vai ainda mais. Exato. A pessoa acha que está se livrando, mas na verdade está só aumentando o problema. o sistema econômico financeiro é uma engrenagem, né? Se você quebra um dente, ela para, ela trava. Sim. E o consumidor inadimplente, numa proporção muito alta, ela trava a engrenagem da economia. Isso, e é importante para todos, né? Que todos estejam gastando, podendo voltar a consumir e de forma consciente, né? Aí é que entra a questão até do tratamento, que algumas pessoas precisam passar para gastarem de forma consciente, por exemplo, cartão de crédito. Tem pessoas viciadas em compras e acabam assim se atrapalhando. Quer dizer, uma coisa é muito ligada na outra. Esse ciclo da economia é complexo, né? Por isso que é importante a assessoria preventiva. Né? Exato. Pra Prevenir para poder... prevenir essa questão toda aí. Vamos fazer um intervalinho? Beber uma aguinha, vamos falar do nosso patrocinador master aqui, né? A Omie. A Omie que oferece toda a gestão para sua empresa online numa única plataforma. Então, você vai poder juntar ali gestão financeira, a gestão do pessoal que trabalha para você, folha de pagamento, né? Vocês usam lá no escritório, na Intermidas. O Anderson falou, facilita mesmo a vida? Facilita bastante. É. O Anderson, que é o responsável pelo departamento financeiro ali, ele, né, utiliza desde o início da empresa. Que bom. Então, vocês indicam a Omie. Com certeza. E tem crescido bastante a procura, com muitos contratos que a Omie está fechando aí, porque é um software inteligente que vai tornar aí a gestão da sua empresa ser muito mais fácil. Sim, sim. Até com vendas, marketplace, é uma gestão bastante integrada até com o contador da sua empresa. Então, Omie patrocinando Intermidas Cast para poder levar essa informação tão útil que a gente está comentando aqui agora para o consumidor. Então, Omie nos apoia nessa questão da divulgação. E também falar da Inovale Seguros, do Alessio, do nosso amigo Alessio, mais de 20 anos no mercado, oferecendo até um seguro que eu queria que o senhor lembrasse, falou que é importante aí, que é o seguro... Seguro de sucessão empresarial, né? Ele oferece também. Inovale Seguros tem esse tipo de seguro para... Estávamos até conversando antes do episódio, né? Ele faz um seguro em favor da empresa, né? Para casos de falecimento de alguns dos sócios, é feita uma avaliação da empresa, né? Faz esse seguro. Então, esse seguro é acreditado em nome da empresa, para a empresa fazer o pagamento para os herdeiros do sócio falecido, ou seja, a empresa ela se mantém, né, com os sócios remanescentes e faz o ressarcimento da cota social para os herdeiros do sócio falecido. É muito importante isso aí. Interessante, já que as empresas vão estar de olho no Intermidas Cast, saber que a Inovale Seguros oferece esse trabalho. Muito bom. Vamos para a segunda etapa, então? Bom. O que vocês escolhem agora para falar? Que tipo de contrato que precisa ser olhado ali com cuidado, já que o nosso assunto é desvendando contratos bancários? A parte rural, o senhor falou que tem muita questão também de crédito. A questão da relevância do crédito rural é por conta até da nossa região, ser uma região, né, predominantemente Muito forte nessa área. Isso, né? O que acontece? O crédito rural, ele é tratado por um decreto-lei antigo, é 167/67, né? Que ele tem uma série de peculiaridades, né? Tem uma discussão acerca da capitalização de juros em crédito rural, que ao invés de ser mensal, é semestral. É uma questão até que é bem discutida isso aí hoje em dia, né? Mas o mais importante do crédito rural é que, em caso de inadimplência, os juros de mora aplicado é 1% ao ano. Né? É bem baixo. Pelo decreto 167 é 1% ao ano. O que os bancos têm feito? Né? É que eu tenho recebido muitos casos práticos nesse sentido. Ele disponibiliza o crédito para o produtor rural, só que ao invés de ele fazer uma cédula rural hipotecária nos moldes do decreto 167, ele faz uma cédula de crédito bancário de acordo com a Lei 10.931, que essa cédula permite a capitalização mensal de juros e ela permite uma livre pactuação de juros, que é um juros muito maior do que os juros do crédito rural. Os juros do crédito rural ele gira em torno aí de 6,5% a 8% ao ano.
né? Enquanto que uma cédula de crédito bancário normal, ela pode girar em torno de 3, 4, 5% ao mês. Nossa, né? que diferença. Então, eu tive casos que eu consegui descaracterizar a cédula de crédito bancária para uma cédula de crédito rural, porque a finalidade do financiamento é o mesmo, é o fomento da atividade agrícola. E que é necessário. Que é necessário. Então, quando você consegue no judiciário uma descaracterização da cédula de crédito bancário para a cédula rural hipotecária, você faz com que a taxa de juros que é aplicada seja aplicada a taxa de mercado para o crédito rural, que gira em torno de 6% a 8% ao ano, dependendo da época, e tira aquela taxa de 4%, 5% ao mês. E além do que, as parcelas de inadimplência, a taxa de inadimplência, ela passa a ser aplicada a 1% ao ano, né? E não da forma como os bancos têm aplicado aí. Vocês recebem clientes também rurais? Sim, recebemos. Empresário do agronegócio? Sim, do agronegócio, inclusive para fazer justamente esse cálculo em cima do contrato, porque, veja, né, se você apresentar depois para o banco toda essa argumentação, o que aumenta de possibilidade para a gente entrar em contato, negociar esse valor, né, quem sabe até diminuir, de repente, dependendo das condições ali do banco de recepcionar nossas propostas. Então, é muito importante fazer essa devida análise também desses contratos. Do contrato, exatamente. E é um setor que usa muito financiamento, né? Safra e a força do agronegócio no país, né? É um instrumento extremamente necessário, né? Porque ele fomenta a atividade agrícola, tanto de custeio quanto de produção, de tudo, né? Porque não vai dar, o retorno não é tão imediato, né? Então ele precisa ter uma condição de se manter por um tempo até vingar, né? Quer dizer, é muito importante buscar essa assessoria e esse cuidado para não pagar um juro abusivo. Uma coisa muito importante do rural, eu estava me esquecendo, que às vezes, essa que é a importância da assessoria, né? É que na maioria das vezes, né? Esse contrato rural, ele tem uma cláusula, o produtor ele paga junto com o financiamento um seguro de proteção agrícola da safra. Sim, tem né? mesmo. E eu já tive uns 2 ou 3 casos nos últimos meses aí, que o produtor perdeu a safra e ele, por falta de assessoramento na época, ele não acionou o seguro, o gerente também não falou nada, e acabou passando o prazo prescricional de 1 ano para poder receber esse seguro. E acaba ficando inadimplente, tendo pago o seguro de perda de safra. Sem nem saber que tinha direito. Sim, nós temos muita intempérie de tempo hoje, né? Então, e cadê o gerente para avisar nessa hora? A gente acha que o gerente é amigo, mas é aquela história, amigos, negócios à parte. O gerente também está fazendo o papel dele, que é trabalhar para o banco, para a instituição, né? E o cliente também muitas vezes precisa, mas é necessário que essa relação seja... estar sempre de olho no que o banco te oferece. Acho que esse é o caminho. Se o banco tem o gerente que defende, o cliente tem que ter o assessor. Que defende, para que não chegue no advogado depois para judicializar. Agora, se a pessoa falar, mas eu vou processar o banco, aí tem medo de entrar com um negócio, de entrar com um processo contra o banco, tem isso. As pessoas se sentem, às vezes, né? A gente até comentou no episódio anterior. Mas principalmente as pessoas mais simples. Mas o gerente é meu amigo, como é que eu vou ficar? Se eu entrar com ação, eu vou ter que mudar de banco? Tem essa situação? Tem. Muita gente tem esse receio, né? Só que, na realidade, ela está buscando um direito. Que já é dela. Exatamente. Ela não está se negando a pagar, né? No caso. E a gente nem promete isso, né? A gente atua simplesmente mostrando a possibilidade e mostrando o quanto está sendo cobrado a mais, dependendo do caso. Situação. Exatamente. Então, não precisa ter medo, né? De imaginar, o que o banco vai fazer? Não, exato, você está buscando o seu direito, exatamente. Tá e fazendo a pessoa continua com a conta no banco como sempre teve. Depois de tudo, segue tudo normal. Se for a decisão dela, seguir naquele banco. Sim, aí a relação, né, o grau de confiança, eu acho que parte mais, deveria pelo menos, né, partir do cliente. Do cliente para saber. Nesse caso aí, né, pergunta importante, a questão do assessoramento é importante por conta de que o certo é a pessoa ter um aconselhamento e um acompanhamento de todo o processo desde o início, até com relação a essa questão da conta. Porque o que a gente vê, apesar de eu entender que é ilegal isso aí, né, que o banco se volta contra o próprio comportamento,
é que há na maioria das vezes, uma quebra de crédito, né? Uma perda de crédito. Então, por exemplo, a pessoa tem lá a instituição financeira A, ela é correntista e tem um crédito, cartão, cheque. Tudo. Se ela entra questionando alguma coisa, o banco passa a cortar o crédito dela. Existe, eu acho que é uma questão ilegal, dá para se discutir também. Mas aí o trabalho da Intermidas, ela entra assessorando tudo. Inclusive com relação à abertura de outras contas. Se for necessário, tudo mais, cada caso é um caso. Exato, porque é bem aquela coisa, né? É questão de profissionalismo também, né? Sim. Porque não é interessante para o banco ficar, né, virando a cara para todos os clientes. Sim. Se ela está vendo, se ela olha para o dinheiro, né? Então, às vezes, não é interessante. A pessoa está questionando, que é um direito dela, está sendo aplicado o que está contratado. Então, ela pode continuar com aquele banco, se for do interesse das partes, exatamente. Se não for também, a gente faz essa assessoria, procura outros bancos, alguém que ofereça um crédito melhor. Dá para fazer portabilidade da dívida. Exatamente. Também. Beleza. Vamos falar de crédito consignado? A gente até ri porque é um problemão, né? Porque tem o crédito consignado para os aposentados hoje, que é uma explosão de consumo, idosos aí que tem a renda muito comprometida e geralmente não é ele que faz essa dívida, é um parente que pede, que sabe que o dinheiro da aposentadoria está caindo ali todo mês. Que questões envolvem o crédito consignado? Ou às vezes nem é um parente, né? Às vezes acontece até de nem ter um contrato, né? Cai um dinheiro lá na conta. E é automático, a pessoa nem sabe o que fez e já ganha, entre aspas, esse benefício. Eu vejo essa questão do crédito consignado uma questão social, né? E uma questão que envolve muito mais fraude bancária, né? Tá. Essa questão que o Dr. João Paulo falou é importante, porque tem várias questões que têm que ser abordadas. A primeira questão é o vazamento de dados, né? Porque isso aparece na conta corrente do aposentado porque houve um vazamento de dados, né? Quem vaza os dados, né? Isso aí eu acho que o Ministério Público, as autoridades deviam investigar mais a fundo essa questão. Sim, que de repente, como é que alguém tem acesso a isso? Às vezes a pessoa sabe que é aposentado por um banco antes de saber pelo próprio INSS. Sim, né? Para abordagem. Antes. A abordagem é enorme. A questão da revisão de contrato consignado é uma questão mais complicada. Porque tudo no Brasil, às vezes, é desvirtuado pelo sistema financeiro. É um instrumento de suma importância para a economia e de suma importância para a sociedade em geral, porque é um empréstimo com taxas muito mais baixas, porque o banco já tem a garantia de recebimento, né? Porque ele recebe direto na fonte. Então, como o risco de inadimplência é muito baixo, a taxa tem que ser baixa. Tá. Mas que às vezes a gente vê taxas altíssimas de crédito consignado, principalmente de pequenas financeiras. A pessoa, às vezes, ela recebe aposentadoria num determinado banco, que não é um banco tão expressivo, e ela acaba sendo oferecido a ela um empréstimo consignado na própria instituição. E às vezes a taxa extrapola até 3 ou 4 vezes a taxa média de mercado, aí pode ser revisto. Né? Que é aquela história, mas eu consigo pagar se descontar só isso aqui. Aí ela não vai questionar, ainda mais uma pessoa idosa, né? Porque é limitado, né, o valor que ela recebe, né, 30%. Sim. Limitado a 30% da renda, sim. Mas ninguém vai questionar. Imagina o idoso vai questionar a juros de banco. Nem sabe de onde vem, como que é calculado. O que a gente vê na prática é que o aposentado ele tem questionado os consignados quando há fraude, ou seja, a implantação do empréstimo sem autorização. Aí ele corre atrás. Porque ele passa a ter um valor descontado. E aí consegue rapidamente, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com uma ação declaratória para o juiz declarar que aquele empréstimo não foi feito por ele, né? E pedir uma liminar, que é a tutela de urgência, para já descontar. Que o desconto não seja mais feito. E tem muitas dessas situações. Muitas dessas situações. É uma questão também que eu acho que as autoridades deviam voltar os olhos para isso, porque o mais grave disso tudo que eu penso é o seguinte: tem um empréstimo consignado, forjado, sem autorização, e quando o aposentado entra com a ação, a pessoa idosa, o banco, ao invés teve lá, constatou, reconhece e para de descontar. Até porque as indenizações, às vezes, nem são fixadas. Tá.
por danos morais. O que acontece é que, na maioria das vezes, os bancos juntam cédulas ou contratos com assinaturas falsificadas do cliente, né? Que é uma questão que é um crime contra idoso, né? Porque alegando que alguém assinou ali e não é o idoso. Alguém assinou. Né? Quer dizer, são... E eles têm responsabilidade sobre isso, né? Porque Sim. está saindo dali, né, o crédito e tudo. E procura também por essa questão? Interminas, crédito consignado também? Tem consignado. Nós temos aí alguns clientes que pedem para... Dá para renegociar? Isso, para renegociar ou acho que é mais... A fraude. Isso, é mais comum esse caso aí. Da fraude. Isso. Que a pessoa foi vítima e foi ali correr atrás. Exato. Tá? Uma questão importante é que, às vezes, quando essa fraude, né? A gente vê muito, está acontecendo muito atualmente a fraude do motoboy, né? O golpe, eu fiz uma matéria pro Fantástico, inclusive. Do golpe no motoboy. É. Você já vê que você estava na vanguarda, né? Porque, Faz um tempo, era uma quadrilha que atuava lá em Sorocaba e fizeram uma grande investigação, a polícia lá, e pegaram a quadrilha. Tinha uma central de telefones com mulheres, falando como se fosse realmente um banco, né? Então, ligam. Importantíssima essa matéria que você fez, por quê? Porque tem que esclarecer a população como funciona e a questão de que o banco é responsável, sim, por essa fraude. Sim. Por quê? Porque a alegação dos bancos é o seguinte, tem um terceiro agindo, né? Então, se tem um terceiro agindo, há uma excludente de responsabilidade, né? Então, ou seja, eu não sou responsável porque tem um terceiro agindo para que a fraude ocorra, né? E não é assim. Tem uma súmula do STJ, se não me engano é 479, que fala que o banco é responsável objetivamente por fortuito interno. O que é o fortuito interno? Aquilo que é o risco da própria atividade do banco. Sim, porque querendo ou não, ele abriu aquela conta para alguém. E ele tem lucro com aquilo, né? Tá. E o banco foi responsável. Responsável. Tem caso de ressarcimento dos clientes. Tem caso de ressarcimento. Do golpe do motoboy. Sim, sim. Porque aí eles vão lá, falam para cortar o cartão, mas para deixar o chip ali e a pessoa acaba passando a senha e é tudo feito muito rápido. Não? Muito rápido. E a fraude é tão bem feita que eu tive um caso recente de um dentista, uma pessoa esclarecida, tal, passou lá e levou o cartão com senha e tudo. Mas aí a pessoa que aborda por telefone, como que ela tem os dados? O dado vazou de alguma forma. E é tão convincente para as pessoas, né? Mas foi uma mulher tão educada, tão simpática, tão, né, que fez aquilo. E aí a pessoa acaba caindo. Há pessoas até esclarecidas. Imagina um idoso, uma pessoa nessas condições. Quer dizer, é possível recorrer, então, à justiça. É possível recorrer à justiça. E tem tantos golpes. Tem até um exemplo de uma amiga minha. É o golpe do aniversário. Já viram falar desse? O golpe do aniversário. Esse não. No dia que está fazendo aniversário, alguém vai te entregar um presente. E aí, quando você sai para receber o presente, eles falam, a flor, entrega a flor e fala, mas você tem que pagar a entrega, porque não está incluída, eu estou com algum problema, mas não tenho dinheiro, então passa o cartão. Uma quantia que geralmente a pessoa não tem, passa o cartão. E na hora que ela passa o cartão, aí cai, em vez de R$5, caiu 5 mil na conta da minha amiga. E ela negociando com o banco e tal, até que ela recebeu um banco digital. Recebeu o recado de que a reclamação dela não tinha sido aceita, porque o banco não se responsabilizava pela atitude dela frente ao cartão. E ela, um dia, desesperada, que a gente faz caminhada juntos, me falando, Dani, eu vou ter que pagar R$5 mil para o banco, você acredita? Por causa daquele golpe do aniversário. Beleza. E aí, tivemos a ideia, né, com outras amigas também, dela entrar no Reclame Aqui. Sim. Falando do nome do banco, dizendo tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, o banco liga para ela e fala, nós vamos honrar a sua dívida. Você vê que tomou uma atitude ajuda ela tomou uma muito. atitude. Porque... E ela foi ressarcida. E recentemente teve o golpe do aniversário num condomínio, cuja pessoa era um delegado, e o cara foi preso em flagrante. Ele não sabia que o aniversariante era um delegado. Aí o delegado falou, é um presente para mim? Então indo aí na frente. Aí ele voltou, deu alguma desculpa para o cara, chamou a polícia, o cara foi preso em flagrante. Mas você vê como que é importante essa questão. O banco, ele tem mecanismo, porque tudo gira em torno de lucro. Se o banco tem um lucro altíssimo, ele tem que ter mecanismo para bancar essas situações, sabe? Aí eles vão lá, mas como que o banco vai saber? Ele tem o histórico de consumo, o perfil do consumidor. E quando foge do perfil, um dia o gerente me ligou, Dani, você comprou várias passagens, Brasília, Rio de Janeiro, eu falei, não comprei nada. Quer dizer, fugiu do meu
E sim. o meu gasto normal e na hora meu cartão foi cancelado, mas o banco sabe quando foge. Então você vê. Não, e hoje com a inteligência artificial, eu acho que num segundo é possível descobrir. Você vê nesse caso, o banco agiu de maneira diligente e barrou a fraude. Barro antes que a coisa continuasse, porque assim, foi questão de 5 minutos, o cartão sumiu. Você me lembrou da fraude do Pix também. É, tem golpe Pix. O golpe do Pix. É. Que a pessoa, eu tive um caso recentemente, né? Uma pessoa tinha 2 sócios, eles recém abriram uma empresa de marketing e tiveram o celular roubado em São Paulo. Sim. E o golpista conseguiu, no caso o ladrão, conseguiu passar 2 Pix que totalizavam R$14 mil às 11 horas da noite. E não pode, né? Depois de um determinado horário tem um limite. Sim, nunca passaram. E uma coisa importante que poucas pessoas sabem é que existe um mecanismo especial de devolução na lei do Pix. Então, por exemplo, se você aciona o banco imediatamente, o banco tem como reverter esse Pix, né? E eles acionaram, o banco demorou 7 dias para reverter. Quando for reverter a conta, o golpista vai ter dinheiro na conta. É. O cliente ficou no prejuízo, né? Porque não ressarciram ele dos 14 mil. E o banco simplesmente falou, não, nós não vamos marcar, porque foi feito o Pix e tal. E nós entramos com a ação, está tramitando a ação em Ribeirão Preto. Quer dizer, é um direito também do cliente recorrer de qualquer tipo de golpe que ele seja vítima. Tipo de golpe. E as pessoas, eu mesmo tenho o cartão de aproximação. Aí meu marido fala, não tenho o cartão de aproximação que é perigoso, porque se sumir, a pessoa que pegar vai poder usar isso rapidamente. Sim. Mas mesmo que, por exemplo, eu perca, que alguém use, eu posso ser ressarcida por esse custo que eu tive, mesmo por eu ter perdido esse cartão. O banco tem que se responsabilizar por isso também. Não sei como é que funciona. Vamos supor, se você teve um extravio, perda tal, você comunicando o banco imediatamente, eles têm que bloquear. O que acontecer depois vai ser problema dele, né? Então tem vários mecanismos da gente se prevenir. Sim. Né? Então é importante falar dessas fraudes, conhecer como é que tudo funciona para evitar problemas depois. Tem bancos digitais que no próprio aplicativo você tem a opção de você já pedir o bloqueio ali do cartão, né? Imediatamente se você extraviou ele de alguma forma. Quer dizer, é atenção para todo lado. É atenção com o banco, é atenção com o golpe, é atenção com o contrato. E já vamos meio que finalizando já o episódio 2, com vocês orientando as pessoas em relação a contratos. Qual que é o principal ponto que você gostaria de falar para os consumidores ou para as empresas relativo aos contratos? Eu acho que relacionado a contrato, no momento de dificuldade financeira, a primeira coisa é parar um pouco antes de não agir no calor do momento. Acho que essa é a dica principal. Justamente porque quanto mais desesperado você está, você recebe um contrato enorme para ler, né? Dificilmente você vai perder esse tempo. Tem que ter o sangue frio ali no momento. Exatamente. Então, você tem uma assessoria que tem um olhar técnico em cima daquele contrato, que vai analisar essas possibilidades, que pode auxiliar numa projeção, né? Numa análise da situação financeira que você está passando, te ajuda muito na hora de entrar num contrato desse e agir de forma consciente, né? Para que você não tenha prejuízo muito grande. Depois. Exato. E caso não tenha isso, depois é procurar assessoria, não tem outro jeito. Exatamente, exatamente. Melhor é prevenir, isso, mas dá para remediar também. Em consideração, quanto mais tempo passa, mais complicado é. Digamos assim, não é impossível, mas é mais complicado. Tá, então é prevenir e ficar muito atento aí, buscar uma orientação antes de assinar qualquer contrato. Exatamente. E o doutor? Bom, o doutor João Paulo já abordou o principal aspecto. Eu só vou fazer uma observação com relação às fintechs, né? Hoje nós temos muitas fintechs, então é tudo digital, bancos digitais. Então nós vivemos a tempestade perfeita. Se por um lado tem um assédio de consumo, assédio de crédito e um número grande de fintechs, que esses bancos digitais, então o consumidor tem que estar cada vez mais preparado e vamos dizer assim, atento a essas questões de fraude. Principalmente porque você não tem um lugar físico para ir procurar essas empresas. Imagina o desespero, você fica à mercê de alguém por telefone. Bom, telefone ninguém mais fala com robô, né? Você fala no WhatsApp com robô. Sim. E aí o retorno é muito mais difícil, então fica bastante atento. Fica bastante atento. Sempre. E cada vez mais somos bombardeados por ofertas de crédito, porque é a cultura do brasileiro. E temos que andar na contramão, sempre de olho, né? No banco, no contrato do banco. E antes de fechar qualquer negócio, a prevenção
E tomar muito cuidado, não deixar a emoção muito nessa hora tomar conta, porque depois o bolso é que vai sentir. É verdade. Então vamos terminando por aqui o segundo episódio do Intermidas Cast, o segundo episódio da primeira temporada, porque acho que vem muito mais informação por aí, temos muitas informações úteis ainda para passar para os consumidores, para as empresas. Agradeço a presença do Dr. Marcelo de Luca aqui com a gente, advogado especialista em direito bancário, direito empresarial, Dr. João Nadacchione, especialista em direito civil e em negociação também nos contratos. Muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo episódio. A gente se encontra. Antes de terminar, vamos falar de novo do nosso patrocinador, a OMIE, que possibilita aqui o Intermidas Cast estar no ar. A OMIE que tem toda a gestão, o planejamento, tudo online numa plataforma só, tem o planejamento da gestão financeira, possibilita que você esteja acionado direto ali com o seu contador, né, por meio dessa plataforma, folha de pagamento, vendas, marketplace. A OMIE, que é um software que está assim, fazendo um sucesso no Brasil todo, com franquia aqui em São José do Rio Preto, e oferece a facilidade para a sua empresa. Você vai poder gerenciar tudo online numa só plataforma. Então, a OMIE é a parceira aqui do Intermidas Cast e possibilita que a gente esteja levando essas informações tão úteis para você sempre. Muito obrigada, então, pelas informações hoje aqui que foram muito úteis, e até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau, tchau.